Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Centro Espírita Caminho da Redenção. A nossa casa espírita fica localizada na cidade de Paraná, estado de Rondônia, Avenida Castelo Branco, número 655, bairro Jardim Presidencial. As nossas atividades são no domingo, a partir das 17 horas, o atendimento fraterno, às sextas-feiras, a partir das 20 horas, a palestra pública, e no sábado, a partir das 14 horas, temos a evangelização infantil. Agradecemos por estarem aqui conosco. Pedimos gentilmente que vocês, ao verem este vídeo, estas palestras, possam curtir, compartilhar, dar o seu like nos vídeos, para que também ajude a nossa casa a propagar um pouco mais do conhecimento e da nossa doutrina. Nós temos páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube. Vamos deixar os links na descrição. Muito obrigado. Fiquem todos com a palestra de hoje. Olá, amigos. É com grande alegria que estamos aqui novamente. O tema de hoje é sentimento de culpa, remorso, arrependimento e reparação. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma prece inicial. Peço a todos que fechem os seus olhos. Jesus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos. Peço, Senhor, por todos aqueles que estão nos leitos dos hospitais, por seus familiares, que neste momento possam sentir as energias e vibrações salutares que estão sendo derramadas sobre todos. Muito obrigado. Quem de nós já não sentiu ou está sentindo o sentimento de culpa? Muitas vezes deixamos de fazer algo ou fazemos algo que depois torna-se um peso para nós. Então, o sentimento de culpa, ele se caracteriza por um ciclo mental que induz a uma estagnação. Muitas vezes, quando nós estamos com esse sentimento, ficamos paralisados, não conseguimos tomar nenhuma atitude. E com isso, nós não conseguimos nos desvencilhar, nos soltar desse sentimento, conduzindo-nos muitas vezes à autopunição. E nos perdemos no desequilíbrio, surgindo também a autopiedade pelo sofrimento presente. Quando estamos com esse sentimento de culpa, naturalmente decorrem processos negativos, tais quais a depressão, a angústia, tristeza, desânimo, abatimento, isolamento, agressividade, entre outros, caminhando muitas vezes para uma obsessão e seus distúrbios psicossomáticos. O que seria esses distúrbios psicossomáticos? É uma doença que envolve a mente e o corpo. Por isso é necessário nós nos desvencilharmos desse sentimento de culpa. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência. O que seria um colapso da consciência? É um choque que muitas vezes nós levamos. E esse choque faz com que nós fiquemos paralisados. E através dele aparecem as sombras que acabam nos afetando. A culpa, por enquanto, é um fantasma interior que nos persegue em todos os ângulos do mundo, sob as mais variadas formas. Recordemo-nos de que no estágio evolutivo em que nos achamos, ninguém existe sem débitos a resgatar. No entanto, não nos detenhamos na culpa. Se eu cometi algum erro, se eu estou me sentindo culpada, eu já errei,
nós ainda estamos no processo evolutivo, mas então eu não posso ficar estagnada com esse sentimento. Usemos a caridade recíproca. O que seria a caridade recíproca? Através do qual procuramos amar-nos uns aos outros. E com a liberdade relativa de que dispomos, ser-nos-á possível edificar com Jesus. O que seria edificar com Jesus? Nós ouvimos, aprendemos e colocamos as lições em prática. Então, nós ouvimos muitas vezes os exemplos de Jesus, mas nós precisamos colocá-lo em prática. E com certeza, fazendo nisso, o nosso dia será iluminado. Com esse sentimento de culpa, com o passar do tempo, nós vamos sentir o remorso. À medida que o sentimento de culpa vai se fixando cada vez mais, porque muitas pessoas, isso vai depender de cada um. Alguns sentem mais, alguns sentem menos. Mas dependendo da pessoa, vai se fixando esse sentimento e daí vai surgir o remorso. E o remorso, ele consiste ainda na viciação mental. Eu fico pensando o tempo todo naquilo que eu fiz ou deixei de fazer. E aí eu continuo me mantendo na estagnação, parado. Eu continuo a remoer aquela ideia, mas só remoendo. Até então eu ainda não fiz nenhum movimento para poder reverter essa situação ou modificar essa situação. Para que isso ocorra, precisa um movimento nosso. Nós precisamos ter a vontade para podermos sair desse ciclo, que é o sentimento de culpa. No livro Consolador, Psicografia de Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel, ele nos fala sobre o remorso. O remorso é a força que prepara o arrependimento, como este é a energia que procede ao esforço regenerador. O remorso é o interstício para a luz. Então, o que é o interstício para a luz? É o que liga a nossa força de vontade para conseguirmos sair daquele estado de estagnação, através do qual recebe o homem a cooperação direta de seus amigos do invisível, a fim de retificar seus desvios e renovar seus valores morais na jornada para Deus. A todo momento nós somos auxiliados, mas muitas vezes nós nem conseguimos perceber esse auxílio, porque nós estamos tão plasmados naquele sentimento de culpa que eu não consigo nem perceber. Depois do sentimento de culpa, do remorso, virá para muitos o arrependimento. E Joana de Ângeles, ela comenta sobre o arrependimento. Depois que cometas um erro e tenhas consciência dele, porque muitas vezes nós cometemos um erro, mas nem temos consciência. Nós não achamos que erramos. Então, se eu não acho que eu errei, então eu vou me arrepender? Eu vou querer reparar? Não. Mas por isso que ela fala, a partir do momento que eu cometi um erro e que eu tenho consciência dele, daí sim vai começar a nossa reabilitação. Daí eu vou procurar fazer algo para reparar aquele sentimento de culpa, o que eu deixei, o que eu fiz de errado. Nada de entregar-te ao desalento ou ao remorso. Claro, tem um momento que realmente nós podemos ficar, muito
tristes, mas nós não podemos ficar parados nisso, nós não podemos nos entregar. Da mesma forma como não devemos insistir no propósito inferior. Não te podeis deixar consumir pelo arrependimento. Sabe, aquelas pessoas que muitas vezes elas não conseguem sair, porque elas só ficam pensando naquela ideia fixa. Não podemos fazer isso. Nós precisamos ter forças para sairmos dessa situação. E de que maneira que a gente pode fazer isso? Nós tomamos a consciência que fizemos sim um mal, mas já fizemos. Então agora, com o arrependimento, é a hora do quê? De nós nos perdoarmos primeiro a nós mesmos. Nós precisamos nos encorajarmos para darmos início à tarefa do nosso reequilíbrio pessoal, diminuindo e reparando os prejuízos causados. Então, a partir do arrependimento, eu já consegui me perdoar e daí eu vou trabalhar para poder superar toda essa sentimento de culpa que às vezes eu carrego em mim. E como eu posso fazer essa reparação? Efetivamente, o processo de arrependimento somente será encerrado quando houver a reparação dos erros cometidos. Então, para ocorrer a reparação, há necessariamente de haver mudança de comportamento, implicando em movimentação e ação. Sempre depende única e exclusivamente de nós. Eu que vou precisar fazer esse movimento, eu que vou precisar agir. Assim, estabelecendo a paz na consciência pela eliminação da falha e suas consequências. E mesmo na condição de já termos sido perdoados pelos nossos credores, de repente eu fiz alguma coisa, a pessoa já me perdoou, ela já me desculpou. Então, o débito perante o credor já está perdoado, só que esse débito muitas vezes ainda permanece em nós. E nesse momento, pela nossa transformação moral, pelo trabalho de amor incessante para com o próximo, estaremos minimizando nossas falhas. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. E somente eu posso iniciar essa reparação. Eu vou ler um texto agora, é um texto do livro Perante Jesus, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E é um texto muito interessante, porque ele vem nos mostrar como que nós podemos reparar não só o sentimento de culpa, mas alguns delitos que nós temos durante a nossa trajetória aqui no plano espiritual. A remuneração espiritual. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente seguido de remuneração espiritual respectiva. Então, quando eu estou trabalhando, eu vou ter o meu salário, mas também eu vou ter a remuneração da minha parte espiritual, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Através desse trabalho, acende a luz da experiência. Ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo. Promove a autoeducação, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo.
imuniza contra os perigos da aventura e do tédio, estabelece apreço em nossa área de ação, dilata o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, atrai simpatia e colaboração, extingue pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra um serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Então eu vou fazer aqui um comentário. O trabalho, ele nos salva. Através do trabalho, muitas vezes no começo nós fazemos por uma obrigação, mas a partir de conhecimento, de estudo, esse trabalho não é mais uma obrigação, nós fazemos por amor. E a partir deste momento, quando nós erramos e percebemos que erramos, nós sabemos que teremos que reparar, mas através desse trabalho do amor ao próximo, da caridade, tudo vai ficar mais fácil. E quando ocorre, em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio. Eu estou com aquele sentimento de culpa, mas infelizmente a pessoa que eu fiz algo, que possa ter atrapalhado, essa pessoa já desencarnou e eu não consegui me desculpar. E aí, o que eu vou fazer? Através do trabalho, através do bem, não importa se eu estou fazendo bem, vai ser reparado sim aquela minha falha. Eu vou conseguir sim tirar esse sentimento de culpa, como está dizendo aqui no texto. Nós, com certeza, vamos ter todo esse respaldo da espiritualidade. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar no bem. Já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos ou suprindo-as de todo. Se já tivemos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento, para retificação e tranquilidade em nós mesmos. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte, ser-nos-ão sempre apoio constante à promoção à vida melhor. Então não importa o erro, o que eu fiz, o que eu preciso é primeiro me arrepender e reparar através do meu trabalho, da minha mudança. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Então, dessa maneira, nos perdoando, trabalhando, fazendo bem, com certeza iremos tirar esse sentimento de culpa. E para finalizarmos, vamos fazer uma prece e agradecer a oportunidade
de mais uma lição. Jesus, te agradecemos por todos os teus ensinamentos e que cada dia possamos colocá-los em prática na nossa vida. Muito obrigado.